Estamos aqui com a minha querida Nádia Ribeiro. Pedi para ela voltar porque ela deu um show aqui falando de diversidade, falando de ser humano, falando de civilização. E eu vou perguntar para ela, só para começar a conversa, o que é ser uma mãe atípica? O conceito disso. Bom dia a todos, a todas e a todos, como eu gosto de dizer, né? E é importante que o faça. Ser uma mãe atípica. Às vezes as pessoas falam, é uma mãe guerreira, né? Uhum. E nenhuma de nós gosta de ser comparada a uma mãe guerreira, né? Porque mesmo que a gente lida com as adversidades todos os dias, né? Mas a gente não gosta de ser denominada como guerreira. Estou aprendendo isso. Eu nunca chamei de guerreira, nem sabia que existia essa expressão para mãe atípica. Mãe guerreira, mãe escolhida por Deus. Uhum. Não gostamos, porque todo dia a gente tem que lidar com isso, né? Procurar os direitos. Nós temos que ser um pouquinho de cada coisa. Nós temos que ser um pouquinho de médica, nós temos que ser um pouco de advogada, nós temos que ser um pouco de mãe e pai. Então, não é fácil, né? No mundo que a gente vive, um mundo preconceituoso, limitado. Mesmo hoje ainda mudando muito, né? Abrindo-se as portas, né, para trabalho, para as pessoas, né, com deficiência. Mas ser mãe atípica, no meu caso, eu sou mãe de um autista nível 3, né? E hoje eu entendi, mesmo com toda a diversidade, né, que é uma questão que a gente tem que lidar com o tempo. Ele tem 20 anos, mas ele ainda usa fralda. Perfeito. Né? Então, eu aprendi a ter mais paciência. Eu aprendi mais com ele do que ele comigo. Aí eu fiquei emocionada de falar sobre... Que bonito, belas palavras. Sobre diversidade, né? E uma vez, eu orando, eu falei, Deus, né, me ensina a cuidar dele. E Deus falou assim, pode deixar que ele que vai cuidar de você. Porque a gente aprende tanta coisa. Às vezes a gente, quando é criança, né, a gente tem um pouco do medo, né, daquela pessoa com deficiência, né. E hoje eu aprendi tantas coisas, a gente faz tantas amizades, a gente se une tanto, né. Mas falar que é fácil, não é fácil. Hoje tem tantas linhas de tratamentos, né, que as mães não conhecem. Eu mesmo trouxe para Sertãozinho uma linha de tratamento, né, da medicina integrativa, que trata a causa e não a consequência, né. Ai, mas não tem artigo científico. Querida, o artigo científico está lá na minha casa. Ai, tirar o glúten, a caseína, isso não é... Bem, meu filho teve uma melhora enorme, suplementando, tirando todos os alimentos inflamatórios, e hoje o Vinícius é outra criança. O nosso Wagner, nosso querido Wagner, não sei se ele vai lembrar do Vinícius, né, quando a gente ia na igreja, né, porque a gente achava que era algo espiritual, né. Muitas mães, assim, no começo, falam, é algo espiritual, né, e às vezes é um autismo severo, junto com uma deficiência intelectual, junto com um TOD, né? E o Vinícius era uma criança extremamente auto e heteroagressiva, né? Ele batia com a cabeça na parede, eu lembro até hoje. Não sei se o Wagner vai lembrar, né? Que a nossa querida pastora Sandra, né? Sempre estava na minha casa, orando. Na verdade, o apoio foi mais para mim do que para o próprio Vinícius, né? Porque a questão do Vinícius era... né, de um autismo severo, né, que necessita de medicação, sim. E a gente não tinha tanta informação. Não tinha tanta informação. O Vinícius foi o primeiro autista severo aqui da cidade, né, que a gente às vezes conversa, né, com as pessoas que atendiam na época, falam, o Vinícius era um caso assim extremo. Então juntou medicação, juntou o tratamento integrativo, que a espiritualidade, que foi uma necessidade minha para poder a gente lidar com aquela situação, né, uma suplementação, o canabidiol, né? A gente fala de preconceito. O óleo de cannabis ainda é um tabu
né? Hoje as indústrias farmacêuticas estão fazendo óleo de cannabis, né? Mas na época, a gente, há 10 anos atrás, né, que tinha o movimento das mães conheiras, né? Que faziam o próprio óleo de cannabis. Muitas delas tinham que subir, né, no morro para comprar a maconha para poder fazer o óleo de cannabis para os seus filhos, né? Então tem o preconceito também. Eu lembro que o primeiro óleo de cannabis que eu comprei há 10 anos atrás foi artesanal. Eu tremia tanto para dar pro Vinícius, tanto que eu quebrei o vidro de 100 ml, caiu no chão. Mas hoje a gente aprendeu a lidar com tudo isso, né, com o autismo, né, aprendendo também a conhecer mais o tratamento integrativo, que eu acho que todo mundo deveria conhecer para vários transtornos, esquizofrenia, né, Parkinson. Importante tratar mais a causa do que a consequência, porque às vezes a pessoa tem um começo de Alzheimer, às vezes é uma falta de uma vitamina B12, né, que o Vinícius se deu muito bem com o tratamento integrativo. E aqui em Sertãozinho a gente tem, que está fazendo esse tratamento, a doutora Tamires Stefani. Bom, é bom você falar, deixar isso bastante claro. Que é ali, né, do lado do antigo fórum, né, aquela clínica de acupuntura, né, o Vinícius passa com ela hoje. Antes, a gente tinha que levar ela em Rio Claro, né, porque o tratamento integrativo era uma coisa muito desconhecida ainda. Ainda o é, né? As pessoas têm muito preconceito, ainda isso que são é uma medicina milenar, muito mais antiga que a medicina considerada normal aí. Então a gente tem a doutora Tamires, que faz esse tratamento, né? Vê através de exames o que está faltando no organismo, suplementa. Mas não, é uma luta diária, né? E tem o preconceito. Eu lembro que quando o Vinícius foi direcionado à APAI de Sertãozinho, nossa, da nossa saudosa Dona Vilma na época, eu sentei na frente dela, eu chorei muito, né? E hoje é o melhor lugar que meu filho pode estar. Hoje eu sou, você vê, aquele preconceito, o tabu do meu filho estar estudando na APAI. É um tabu. É um tabu. Eu lembro que eu chorei muito quando eu fui conhecer a Dona Vilma, né? Eu lembro que eu chorei muito, eu não aceitava. Mas hoje é o melhor lugar que meu filho pode estar. Quando falou que talvez, né, pudesse fechar as PAIs... Não, isso. Nossa, é impossível isso, né? Isso é impossível. O trabalho que eles fazem, a honestidade, a disciplina, o trabalho que eles fazem é muito grande. Nossa, eu fiquei desesperada. E hoje eu entendo que é o melhor lugar que meu filho pode estar, né? Ele é muito amado, dentro dos limites dele, ele é trabalhado naquilo que ele pode, que elas oferecem e o que ele pode dar, né? Mas é uma luta, né? E a gente tem a preocupação de quando eu faltar. Que é a preocupação de todo pai tem, né? De todas as mães atípicas, né? Quando eu faltar, da vez passada a Rafa estava aqui, né? Ela também é uma mãe atípica, e a gente foi tomar um café juntos. Ela falou: olha, eu comprei um terreno, eu vou construir, porque eu tenho que deixar alguma coisa, né, pro meu filho. Então, eu tenho o João Vitor, né, que tá aqui e faz direito na PUC. Ai, Nádia, você recai essa responsabilidade sobre os irmãos. Ai, Caio. Vai. Até porque eles têm que ter isso dentro deles. Não é você cobrar. O próprio João tem que ter isso. Eu falo: ai, os meus filhos não têm responsabilidade com o irmão. Ai, filho, aí já é problema seu. Os meus já têm pleno. Mas tem que ter. Pleno consciência. Há um defeito nessa família se as pessoas não são responsáveis. Isso não é família. Estar junto não é família. Ele faz direito, né? Tá lá estudando na PUC, né? Ainda faltam 2 anos e meio. Não, mas ele é muito jovem, né? Mas eu já falo, se eu faltar, porque eu já sou viúva, né? O pai do João, dos meus filhos, faleceu, ele só tinha 45 anos de infarto. Hoje eu sou casada de novo, com uma pessoa maravilhosa que acolheu o meu filho, né? E tem esse tabu também, falar, que muitas vezes as pessoas falam, sobre mulheres. Mas você tem que aceitar a pessoa porque você já tem um filho atípico. Minha querida, quem tem que aceitar ele somos nós.
Eu que tenho que ver se ele cabe dentro da minha casa. Às vezes as pessoas falam, já é mãe atípica. Aceita. Aceita aí qualquer um que vier aí, porque se já é mãe Isso atípica. é um absurdo. Isso Mas existe. Eu sei que existe. Mas infelizmente. E eu falo, não, você que tem que ver se ele serve para sua família, se ele cabe dentro da sua não casa. Não pode colocar qualquer pessoa para conviver com seus filhos. Mas a mulher já se desvaloriza aí. Só porque é uma mãe atípica, não temos que aceitar qualquer coisa, né? Porque tem a integridade também do seu filho, né? O Vinícius não fala, né? Ele fala, antes ele não falava, hoje ele fala poucas coisas. Então, eu como mulher, eu tenho que preservar, né? A minha casa. Claro. E graças a Deus eu tive muita sorte, né? O Carlos é um padrasto maravilhoso, né? Que acolheu, cuida. Ele fala mais não do que eu, né? Porque quando a gente é mãe atípica, a gente acaba cedendo as É uma culpa, né? É. Você inventou na sua cabeça, você não é culpada, mas você inventa, né? Eu tenho amigas que se separaram porque houve uma traição, criou a filha sozinha, mas se sente culpada. Eu falo, olha, você vai acabar estragando o seu filho se você se sente culpada, porque chega aquele momento que eu falei que ou o pai ou a mãe tem que começar a cortar as asas e falar, olha, agora você está pronto para voar, porque você não foi feito para ficar aqui. Né? É claro que no caso do seu primeiro filho não é isso, mas muita mãe ou muito pai protege tanto, né, que acaba por estragar a pessoa. A minha mãe, eu tenho baixa visão, eu enxergo 20% do que vocês enxergam, né? E a minha mãe nunca me tratou, eu achava isso importante, sofri muito por causa disso. Ela nunca me tratou como deficiente, nunca. Ela cobrava de mim o que as mães cobravam dos filhos ditos normais, né? E me fez sofrer muito, porque eu ia para a escola, eu chorava. Imagina, eu fiz todos os anos letivos sem enxergar a lousa. Eu nunca vi um A na frente, né? Eu nunca vi um B na frente, eu nunca vi um círculo para, né? A professora ia dando aula, o professor ia dando aula, e eu ia adivinhando lá na minha carteira. Por causa disso, como eu não estou aqui porque assusta muito, eu estou com uma lente de contato de 20 graus, né? Porque os óculos são gigantescos, né? Então, na época, eu usava aqueles óculos gigantescos e os óculos corrigiam a visão, mas o problema era no cérebro, né? Eu costumo dizer que eu sou retardado, né? Sem nenhum preconceito. E aí, o que acontecia? Os professores falavam assim, olha, a visão está corrigida e ele não aprende, não é caso pra gente. Eu fui parar na PAI e foi bom. Eu fiquei uns tempos na PAI, depois me devolveram, imagina o bullying, né? A hora que eu volto para os ditos normais, né? Eu chorava feito um desesperado, mas graças à minha santa mãezinha, que fez o papel de pai, muito mais do que o meu pai, né? Porque meu pai fingia que não tinha nada. Você deve conhecer, um dos dois, ou o pai e a mãe, olha para a criança e finge que não tem nada. O dia que o médico falou para o meu pai, olha, ele nunca vai poder dirigir. Meu pai saiu do consultório médico contente. O médico acha que a gente é rico, que a gente tem carro. O que você faz com uma pessoa dessa? Pra você ver, né? Você saiu da APAI. Olha que grande lição. Eu lembro que na minha época, né? Que eu já tô com quase 50, eu lembro que o Cabral, a escola Cabral, tinha uma sala à parte, né? Para os deficientes intelectuais, né? E sempre teve aquele receio, né? Então hoje eu, como mãe atípica, né? Eu aprendi a lidar com toda forma de preconceito, né? Porque Toda forma de preconceito. Não é pequena. Não é pequena, né? Minha casa é a casa da diversidade, eu costumo dizer, né? Porque eu tenho o Vinícius, né? Que é deficiente intelectual e autista de nível 3. Eu tenho o João Vitor e tenho a Núbia, né? Ambos da comunidade LGBT. Então, foi um grande aprendizado e eu agradeço muito. Porque eu lembro que quando aquele humorista estava bem doente de Covid, né? O Paulo... esqueci o nome dele, Paulo Gustavo. Eu lembro, né, os comentários horríveis, né, que as pessoas religiosas falavam, que ele ia conhecer o inferno, né?
por ele ser um homem gay, né? Então eu agradeci a partir daquele momento eu agradeci. Falei, graças a Deus que hoje eu não sou capaz de escrever umas coisas dessa. Sim, eu me lembro de um pastor, eu estudo muito a história do Oriente Médio, as guerras que estão ocorrendo lá, né? E percebo as burrices desse cara chamado Trump, né? Eu acho que o Trump, ele é o símbolo da decadência norte-americana. O Império norte-americano, não estou xingando não, eu estou classificando. E eu falo isso antes do Trump chegar à presidência. Os Estados Unidos entraram em crise no dia 28 de março de 1998, quando teve a crise do banco Lehman Brothers. Ali foi a decadência do império, porque todos os impérios morrem, e a maior prova de decadência é ter colocado esse retardado, esse imbecil, a gente acaba falando para palavras preconceituosas, perdoem-me, né? Colocado esse imbecil, esse descerebrado na presidência da República e ter feito um monte de bobagem. Quando apareceu a Covid entre os judeus existem os judeus ortodoxos e perto deles o Bolsonaro é de esquerda. Pô, imagina a cabeça. O Bolsonaro é de esquerda perto desse cara. Ele saiu falando que a Covid era castigo de Deus e que só pegaria homossexuais. Ele pegou Covid. Foi, eu lembro. Lembra disso? Lembro. Lembra disso? Né? Mas eu queria falar um pouquinho mais do canabidiol, porque eu tenho um amigo que é muito preconceituoso e ele hoje tem 4 doenças. Ele tem uma idade avançada e ele tem 4 doenças. E quis o destino que ele tivesse que tomar. E está tomando, menos um preconceituoso, e está fazendo muito bem para ele. Sim. Eu conheci o cannabis, o Vinícius tinha 12 anos, né? Hoje ele está com 20. Né? A gente conheceu um cannabis artesanal, né? Que é o cannabis que aqui perto de nós tem em Franca, né? A Flor da Vida, né? Inclusive, na época, a gente trouxe o Enor, que é o presidente da Flor da Vida, na palestra lá na Câmara, e foi ótimo. Claro que teve quem fosse contra, né? Por conta do preconceito. Mas as pessoas precisam desmistificar, né, o canabidiol, que ele trata tanta coisa, e existe inúmeros, né, canabidiol aí no país, fora do país. Eu mesmo já comprei fora do país, e eu vou dar uma opinião minha, né, pro meu filho. Pro Vinícius não há um cannabis melhor que o artesanal. Né? A gente compra lá, às vezes, da Flor da Vida ou da antiga Abrace, né? Mas pro meu filho, um canabidiol artesanal, pro meu filho não existe nada melhor. Melhorou o comportamento, né? Que a autoagressividade, né? Que ele se agredia. Melhorou fala. Então, para mim, foi um santo remédio. E a gente trouxe isso para as outras mães. Muitas mães experimentaram, né? Às vezes não é de primeira que acerta, né? Há infinitos canabidióis aí, tem importado, tem puro CBD, tem mais THC, meio a meio. E aí você precisa saber qual que vai se adequar melhor para o organismo da pessoa. Hoje ainda não sei se existe um teste para saber qual canabidiol que vai ser melhor para o seu organismo. Sim. Existe um teste, não é no Brasil, você paga esse teste, né? E a pessoa faz, e depois um próprio médico aqui do Brasil pode ler esse teste para você. Algumas mães fizeram, para o Vinícius eu não fiz. Mas às vezes experimentam cannabis e já desiste. E não é por aí, tem tantos canabidióis a experimentar. Às vezes precisa mais de CBD, mais THC, um meio a meio, um puro CBD. Eu acho que ainda, infelizmente, existe o preconceito. Mas eu acho que é uma questão de experimentar. Você vai se deixar... É usado hoje para Alzheimer, né? E é tão difícil lidar com uma pessoa com Alzheimer, né? Bastante. Então você vai deixar por causa de um preconceito, deixar de fazer essa tentativa, pelo menos uma tentativa, né?
Hoje tem de todos os preços, né? Dependendo da porcentagem, né? A Flor da Vida tá aí em Franca, né? Eles pedem a receita, mas eles têm um próprio psiquiatra lá que prescreve a receita. E você compra e experimenta, e eu acho ótimo. Graças a Deus, eu não tive... Quando a gente tá no limite, né? Cansada, a gente quer uma solução, eu experimento de tudo. Eu experimentei, fiz de tudo no Vinícius. E graças a Deus ele tá aí, com 20 anos, bem melhor. Claro, ainda tem uma longa caminhada, mas a ciência tá aí, né? Para todos, para quem quiser experimentar, para quem não tem preconceito. A medicina integrativa, tem médicos que não te passam. Doutora, eu queria ver a vitamina D do Vinícius. Tem muitos médicos que se negam a passar, até para ver a dosagem, né? Mas a medicina integrativa tá aí para todos, eu acho que vale a pena, né? Às vezes, eu já vi gente curando depressão com altas dosagens de vitamina D3. Isso é importante. Né? Usar altas dosagens de vitamina D3. É perigoso. Nada acompanhado é perigoso. Acha um médico de medicina integrativa, faz os exames e eu aconselho a fazer. Eu tive grandes melhoras, que o Vinícius tinha um organismo muito inflamado. Usei 3 meses de cúrcuma. O PCR dele, que era mais de 20, o PCR dele quase zerou. Com 3 meses de cúrcuma, usamos suplemento cúrcuma. E pro Vinícius, aí ele parou de bater com a cabeça na parede, né? Porque geralmente eles falam que isso é um processo inflamatório, né? Que tem esses comportamentos, né? Um corpo inflamado, né? Que faz ele ter essas auto- e heteroagressão. Mas hoje o Vinícius faz tanto tratamento integrativo, ele não parou de usar as medicações que a psiquiatra dele passa. Tem muitas mães que conseguiram se livrar das medicações, ótimo para elas. Não quero acompanhar, porque não é o caso do meu filho. Eu já vi mães fazendo também essa loucura de largar a medicação. Porque a mãe do fulano ficou só com a medicina integrativa. Mas para ela deu certo, ótimo. Cada corpo é um corpo. Cada corpo é um corpo. Cada família é uma família. Exatamente. Preciso que vocês voltem e discutamos mais essas coisas, principalmente a questão não só do canabidiol, eu vou falar de drogas. As pessoas que tentam falar sobre drogas com bastante preconceito, é preciso dizer o seguinte: o cigarro é uma droga lícita. Não estou falando mal do cigarro, não, mas é uma droga lícita. O álcool, que eu gosto muito e que me ajudou durante muito tempo a superar as minhas frustrações. Porque, como eu tinha problema demais, câncer de pele, tirei mais de 3 cânceres agressivos. E o câncer de pele é o câncer mais agressivo que tem. Daqui até a corrente sanguínea são 8 milímetros. Se ele alcançar em 3 meses, eu estou morto. Foi bom para mim, porque eu sempre convivi com a morte, coisa que eu não tenho medo. Medo nenhum. Agora, aos 70 anos, então, né? Então, a cerveja, a pinga, muitas vezes foram meus conselheiros, porque ninguém queria me ouvir. E eu nunca me desabafei com a minha mãe, porque eu não queria que ela sofresse. Eu vi a luta daquela mulher. Eu vi o desespero daquela mulher. Ela procurava médicos todos os anos, incessantemente, até achar que em Ribeirão Preto, o doutor João Francisco Centola Nóbrega, que infelizmente já morreu, e que foi ele que arranjou uma lupa para que eu pudesse estudar. Hoje os médicos usam para fazer cirurgia, é aquela lupinha assim. Ela dava um close na lousa, aumentava a lousa em 5 vezes, então a partir daí, da primeira carteira, eu consegui enxergar na lousa, mas isso eu já estava pela 3ª vez fazendo o primeiro colegial, e eu ia ser jubilado, expulso, porque você não podia, na época a escola pública era muito boa, de altíssima qualidade, né? E você não podia ser reprovado por 2 vezes. Na 3ª eu ia ser jubilado, quando a minha mãe, por um milagre, conseguiu
descobri esse João Francisco, e esse João Francisco conhecia um médico nos Estados Unidos, olha só, a mão de Deus. Esse médico genial nos Estados Unidos levou um tiro. O tiro pegou no cérebro e ele passou a ser automíope. Foi aí que ele, sabendo medicina e física, pôde desenvolver essa lupa que vai resolver o problema de muita gente no mundo inteiro, né? Então, a cerveja, por isso que eu gosto de cerveja e falo bem, faço apologia da cerveja, ao contrário dos médicos, né? Porque se agora ela me der algum problema, eu pago o preço. Eu vou pagar o preço feliz. Se eu tiver problema no fígado, no intestino, sei lá onde, eu vou pagar o preço porque ela foi minha parceira. Ela foi minha bela dona por séculos, né? Já que eu sou um longevo. E a droga dita ilegal, que no Brasil não é ilegal, porque se fosse ilegal você não achava, né? As pessoas acham droga. Eu nunca vi ninguém na rua, um craqueiro com abstinência porque a droga não chegou até ele. Então é uma farsa que a droga é ilegal. O que existe é um preconceito e políticos sem vergonha fazendo discurso para ganhar voto. É preciso perceber que tem muito político que usa droga e faz discursos contra a droga, né? E uma coisa, não é porque tem propaganda sobre a droga que a pessoa vai usar. Vou dar um exemplo. Fizeram a besteira de tirar propaganda de cigarro das novelas, do cinema, de onde você quiser. E o número de gente que usa cigarro aumentou. Não é a propaganda. As pessoas são capazes de escolher. É preciso acreditar nas pessoas. Não é você o professor do mundo, a mãe do mundo, o educador do mundo, que vai impedir que alguém fume. Sociologia. Durkheim. Uma quantidade da população vai usar droga sempre. E se você dificultar o caminho, só vai acontecer uma coisa: o preço vai subir. Por isso que na Holanda tem a famosa Rua Vermelha, pode entrar na internet. Na Rua Vermelha, você compra a droga que você quiser, só pode consumir dentro do coffee break e tem um médico para evitar que você tenha overdose, porque uma parte da população vai sempre usar. Essa reflexão é preciso que você tenha na cabeça. Pare de ter preconceito contra a droga-adicção. Entenda que alguns precisam de ajuda, outros escolheram esse caminho e ele tem o direito a este caminho, e que políticos fazem discursos para ficar com seu voto. Por favor, diga até logo para os nossos queridos e queridas telenautas. Um bom final de semana. Wagner, quem vai fechar o programa é ela. Então, eu quero agradecer mais uma vez estar aqui, né? A gente está podendo falar sobre vários outros assuntos também importantes. E vamos terminar, então, fazendo o símbolo quando uma mulher faz, né? Pedindo ajuda, que é um símbolo mundial, para vocês aprenderem. A gente faz assim, ó. Obrigado, valeu, Wagner. Bom dia a todos.